outro lado da telinha. Meu nome é Giovana Cláudia e eu venho trazer para você curiosidades, segredos, histórias e desmistificações sobre o mundo da moda. E estamos aqui no terceiro vídeo da série sobre história da moda que eu tô fazendo. Se você ainda não viu por acaso nenhum dos outros vídeos, corre lá no meu perfil, vai lá ver, também tem os outros conteúdos legais, então essa é a sua deixa pra você ir lá. Mas hoje vamos falar sobre os povos gregos e romanos, então bora lá! Estimado ali entre 27 a.C. e 395 depois de Cristo, temos aí dois povos que foram importantes para a história da moda, os gregos e os romanos. A gente dá início nessa história, eu vou começar falando sobre os povos romanos, que ao contrário dos egípcios que a gente viu lá no vídeo anterior, sobre o Antigo Egito, que trouxeram ali beleza, sofisticação e mais elaboração para suas peças, a vestimenta dos romanos, ela trouxe mais simplicidade e praticidade. Basicamente, a vestimenta deles consistia e se assemelhava a retângulos de tecido que eles usavam ali para envolver o corpo. E um ponto que a gente tem aqui para levar em consideração é que os romanos, por muito tempo, eles desprezaram a vestimenta. Eles se recusavam a utilizá-la, né, a incorporar ela no seu cotidiano e no seu dia a dia. Uma coisa que é diferente do que a gente viu lá no Antigo Egito, que a roupa demorou para chegar em todas as classes. Aqui, eles só optavam por não aderir às vestes na sua sociedade. E na maior parte do tempo, os homens eles andavam nus, enquanto as mulheres ficavam reclusas. Elas também não utilizavam vestes e ficavam reclusas em suas casinhas. E era somente em ambientes e locais específicos que os homens acabavam usando uma espécie de manto ou de capa que eles utilizavam nos ombros por questões cívicas. Ainda mais porque os outros povos eles já estavam utilizando as vestimentas, estavam começando ali a aderir e os romanos não queriam aderir a essa parte. Inclusive, você aí já deve ter visto em algum museu ou na internet estátuas que são daquela época ou que representam aquela época, onde as pessoas estão nuas, né? Eles não usam roupa, no máximo que tem às vezes é tipo um manto, né? Um pedaço de pano que vem assim no ombro. Mas na maioria das vezes essas estátuas elas não estão vestidas. E isso vem dessa questão que por muito tempo realmente as pessoas, os romanos, eles não utilizaram vestes, tanto homens quanto mulheres. Mas, com o passar do tempo, os romanos eles foram aderindo às vestes no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eles aceitaram a vestimenta finalmente. Então, tanto homens quanto mulheres passam a utilizar uma espécie de vestido que era atado ao corpo, que consistia, na verdade, mais em pedaços de pano, né? Retângulos de pano, como eu falei anteriormente, que eles envolviam ali no corpo, que ficava parecendo um vestido, e atavam. E os homens da classe senatorial, realeza e alta classe, eles utilizavam uma peça chamada toga. São peças bem características do Império Romano e que consistem ali numa forma retangular. Elas se assemelham um pouco com as túnicas e elas têm uma altura que vai até os calcanhares. Inclusive, uma curiosidade é que o nome toga, ele tem relação com calcanhar. O nome toga, meio que ele vem de calcanhar. Por quê? As togas são vestes talares, uma veste talar, e esse talar, ele vem do latim de talus, que significa calcanhar. Essa é uma peça que ela representava poder. Poder para quem usava ela. Como eu falei, eram só pessoas de alta classe, de alto poder na sociedade romana que utilizavam aquela peça. E eram só os homens que utilizavam. Porque, como a gente sabe, infelizmente, nas épocas mais passadas, eram só os homens que tinham o poder. Hoje em dia, essa peça ela ainda é utilizada para pessoas do judiciário. Vocês já viram em filmes, com certeza, quando tem algum tribunal, juízes ou alguma outra figura jurídica utilizando uma toga. A gente viu que os homens na sociedade romana têm uma maneira de se diferenciar ali no meio, utilizando a toga. Porque basicamente a vestimenta de todo mundo consistia naquele tipo de vestido. Mas e aí, as mulheres? E as outras pessoas que não se encaixavam para usar toga, que não tinham, né,
ou a permissão de usar a toga. Como que elas se diferenciavam ali? Porque a gente já viu que ao longo da história da moda, a galera ela quer se diferenciar ali, quer mostrar quem tem mais poder, quem tem mais riqueza, eles querem se diferenciar um dos outros. Então, como no Antigo Egito, eles utilizam os adornos para se diferenciar. Esses adornos e acessórios, mais uma vez, são utilizados pelas pessoas da alta sociedade, pelas pessoas que tinham algum papel diferenciado e influente dentro da sociedade. Um fato também deles recorrerem a esses adornos era que as vestes não eram nem um pouco elaboradas, elas eram todas feitas com muita simplicidade. E assim como no Egito, na verdade assim como no geral dos povos naquela época, a fabricação de tecido ela era lenta, era escassa, e as técnicas que existiam naquela época não eram muito elaboradas. E também as pessoas ali, não era todo mundo que conhecia essas técnicas, não era todo mundo que tinha habilidade de tecer os tecidos. Os romanos, eles confeccionavam as suas vestes, faziam seus tecidos ali de forma mais simples possível. Era tudo muito simplificado. Então, para trazer algum tipo de elaboração e as diferenciações, isso ficava para os acessórios e para os adornos. Começando a falar sobre os gregos, no quesito vestimenta, não tinha muita diferença entre a dos romanos e a dos gregos. Basicamente, elas consistiam na mesma coisa. Ali eram feitos trajes mais simples e tanto o dos romanos quanto o dos gregos, na sua grande maioria, eram feitos de fibras de linho. Porém, a diferença começa agora. O chamado chiton, usado pelos gregos, que consistia ali em grandes retângulos de tecido costurados que envolviam ali o corpo. Pegaram uma palavrinha diferente aí que não tinha lá na produção da vestimenta romana? Costurados. O traje grego, mesmo sendo muito semelhante ao romano, por sua vez, ele era muito melhor moldado ao corpo. Ele tinha formas e caimentos muito melhores do que o traje romano, que mais ou menos consistia ali em tecidos atados ao corpo, né? Eram os tecidos ali que eram envoltos e amarrados ao corpo. Já os gregos, eles criavam formas ali que se adaptassem melhor ao corpo, que se comportassem melhor ali para eles. E também essas roupas, elas apresentavam já costuras simples. Não eram mais só simplesmente amarradas. Elas já tinham umas costurazinhas. Uma outra diferente entre os trajes gregos e romanos é que os trajes romanos, eles ficavam basicamente no branco ou em tons crus, os tecidos que se aproximassem ali no branco, cores claras, cores neutras, mais brancas possíveis. Já os gregos, eles começavam a usar várias cores. Um pequeno spoiler, assim, só para contextualizar de vídeos futuros que vão ter, é que lá no Oriente começam a surgir técnicas novas, ali de fazer tecidos, de modificar esses tecidos, dar textura, trazer cores para esses tecidos. E aí essas técnicas elas chegam na Europa, ali nos outros continentes, no outro hemisfério. Mas eu vou falar só isso no vídeo sobre a Antiguidade Oriental. Então, se você quer saber mais sobre isso, vai ter que esperar um pouquinho e vai ter que ficar acompanhando os vídeos aqui. Mas calma que o vídeo da Antiguidade Oriental tá chegando. A cor branca, né, até hoje, na verdade, ela é associada à pureza. E naquela época, ela era muito vinculada a isso. Então, era um porquê dos romanos sempre também usarem branco. Já os gregos, eles não tinham essa obrigação de sempre usar branco. Era só obrigatório que eles utilizassem cor branca quando eles iam frequentar o teatro, porque era considerado um local sagrado. Naquela época, locais sagrados, eles exigiam a cor da pureza, que no caso, a cor branca. Vocês podem ter notado nos vídeos anteriores e nesse daqui, eu sempre falo que basicamente os artigos, eles eram compostos de linho, eles eram fabricados em linho. Porque a fibra do linho foi a primeira a ser descoberta, a fibra mais antiga, então sim, é a mais usada, porque é a que eles já tinham mais conhecimento de como utilizá-la, como transformar em tecido e tudo mais. A gente também vai ver ao longo dessa história que em eras posteriores, aí mais pra frente, o linho também ainda é muito usado. As outras fibras que vão passar a ser muito utilizadas para compor a vestimenta começam a surgir, como por exemplo a lã, que teve sua origem na Mesopotâmia,
porque eles foram os pioneiros a domesticar ovelhas e carneiros. E os pelos de ovelhas e carneiros, eles eram fundamentais para fazer a trama do tecido lã. A lã também é o tecido animal mais antigo. O tecido vegetal mais antigo é o linho. O linho ele veio antes da lã, é o tecido mais antigo, mas ele é um tecido que tem fibra vegetal. E a lã, ela é um tecido que tem fibra animal. Essa lã, ela foi muito utilizada originalmente no Oriente Médio, depois para a Europa e até chegou em povos tupiniquins. Porque eles tinham linho, todo mundo utilizava muito linho, só que ele é uma fibra que gera um tecido que ele é leve, ele não esquenta muito. E a lã, ela foi, tipo assim, incrível para eles poderem se aquecer, para eles fazerem peças quentes. E uma outra fibra que também veio nesses primórdios mais antigos aí, junto com o linho e com a lã, é o algodão, que também é uma fibra de origem vegetal, que vai ter aí as suas primeiras referências históricas depois que o algodoeiro, que é onde dá o algodão lá, começa a ser domesticado. As pessoas elas começam a utilizar ali no seu cotidiano para dar alguma função para essa fibra. E ali os primeiros sinais dessa fibra vão surgir ali no sul da Arábia, no Paquistão, no litoral norte do Peru e também até nos artesanatos têxteis que os incas faziam, que inclusive são utilizados até hoje. Inclusive, essas referências da história do algodão, elas estão registradas no Código de Manu, que é do século 7 a.C., que é considerada a legislação mais antiga da Índia. Um outro fato relacionado aos trajes gregos e romanos que eu não podia deixar de citar aqui como uma amante da técnica de mulagem, que os primeiros sinais dessa técnica surgiram com eles. Eu tenho um post falando um pouco sobre a técnica de mulagem, da história dela e explicando o que é lá no meu perfil, então se você ainda não conferiu, também vai lá conferir. Tanto os gregos quanto os romanos utilizavam essa técnica de envolver o tecido ali no corpo e moldar até que chegasse no formato que eles queriam que a veste deles tivesse, que serviu de inspiração para a técnica de mulagem que a gente conhece hoje em dia se formaram. Então foi observando, né, esse jeito que os gregos e os romanos utilizavam para fazer as suas vestes que criou a mulagem, né? É claro que ela foi se difundindo e foi sendo aperfeiçoada até virar a técnica incrível que é hoje em dia. Uma outra curiosidade é que esses decotes, que eles são meio que em cascata, que tem ali o caimento do tecido, como por exemplo o decote dégagé, eles são inspirações das vestes romanas. Se vocês forem parar para observar, é bem parecido. Bom, a história de hoje vai ficando por aqui, mas não se desespera. Calma que ainda tem muita coisa pra gente contar. Tem muito vídeo ainda pra gente fazer aí pela frente. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, vai lá no meu perfil conferir. Vai lá conferir os outros conteúdos que eu posto. Não se esquece de me seguir. Então é isso. XOXO, guys!